chegou aqui, eu sentada ali, de boinha, arrumando esse negócio, o Caravaca chega, um amigo nosso. A Rafa é sexóloga na frente do monte. E eu assim, misericórdia. Meu nome é Rafaela Maiara, eu tenho 23 anos, eu estudo na Unicamp, faço mestrado em Psicologia da Educação. Eu sou formada em Pedagogia, fiz especialização em Educação Socioemocional e estou pesquisando Educação Socioemocional no mestrado também. E dentro do espectro assexual eu me identifico como assexual restrita e aromântica. A romanticidade não faz parte tanto assim da sexualidade, ela é uma identidade afetiva, amorosa que pode estar tanto para as pessoas que não são assexuais quanto para as que são, mas enfim, eu gosto de falar porque daí já explico os dois de uma vez. E explicando em termos gerais, a minha sexualidade restrita é uma sexualidade no qual eu não sinto atração sexual em nenhum caso, em nenhuma circunstância, como as pessoas que estão na área cinza, que a gente chama. E a romanticidade significa que eu também não sinto atração romântica em nenhuma circunstância. Porque tem gente que é assexual, mas é romântico. Então tem vontade de estar em uma relação afetiva, amorosa com alguém, mesmo que não tenha atração sexual. Eu não tenho nenhum desses dois tipos de atração. Como que eu descobri isso? Deixa eu ver. Eu acho que desde pequenininha, essa coisa de casar, ter filho, me relacionar, nunca foi algo que eu pensava pro meu futuro. Eu sempre pensei pro meu futuro muito mais questões de profissão, de estudo e de valores pessoais, de quem que eu quero ser na vida e no mundo, do que com quem que eu quero estar. Então, acho que desde pequenininha eu sempre me senti assim. Mas claro, a sociedade fica sempre cobrando da gente que estejamos em um relacionamento e na época da adolescência isso é muito mais forte, até por conta, sei lá, hormônios, que faz parte do ciclo da vida e tudo mais. A sexualidade é uma coisa muito pouco falada, né, ainda hoje em dia, né? A gente fala que a sexualidade ela é um tabu, as pessoas não falam muito sobre sexo, apesar da gente ver coisas sendo vendidas sobre sexo o tempo todo, né? E a sexualidade ela seria o oposto, né? É a pessoa que ela não tem vontade de se relacionar sexualmente com outra pessoa. Né? Então, se a gente tivesse que dizer quais são os fatores, né? Como é que a pessoa identifica? Ela não sente desejo, não sente atração, não sente vontade de se relacionar sexualmente com o outro, tá? A gente não tem muitos estudos sobre a sexualidade, tá? Não é tão falado assim a assexualidade, mas a gente percebe que já tem um número, né, estatístico, né? A gente levanta mais ou menos que 7% das mulheres e 2,5% dos homens no Brasil estariam se identificando como pessoas assexuais. Olha pra câmera ou olha pra mim? Pode olhar pra mim. Meu nome é Cristina Varcuja, tenho 48 anos, sou artista visual, sou mãe de 2 meninas. Me identifiquei em 2017, em torno de junho, depois de ter percebido por uns meses que eu estava sem vontade de praticar sexo e nem de me masturbar. Então, devido à idade, na época eu estava com 46 anos, achei melhor eu ir até a ginecologista e pedir uns exames de hormônios e tudo mais para ver estava tudo ok. Enfim, ela pediu os exames, fiz. Quando eu voltei com o resultado, estava tudo ok. Não tinha nada de anormal. Ela falou, você tá saudável, tá tudo tranquilo, ok. Só que daí eu voltei para casa encafifada, né, com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, mas o que acontece? Aí eu lembrei, durante o caminho, eu ia a pé, assim, que era perto de casa, eu lembrei que teve outros momentos na minha vida que eu não quis me relacionar, que eu não quis praticar sexo, que inclusive eu fiquei, um ano, fiquei 2 anos e meio, uma outra época eu fiquei durante um ano e meio sem querer saber de sexo e assim, tipo, às vezes me masturbava, mas assim,
Aí eu fiquei intrigada com aquilo, cheguei em casa, fui buscar na internet e aí que eu caí em assexualidade. Só que as pesquisas e o material que a gente tem aqui no Brasil é muito relacionado aos assexuais estritos e aromânticos. E eu não me encaixava, porque eu já fui casada 2 vezes, tive vários relacionamentos e gosto de sexo. Sou uma assexual que pratica sexo. Então, eu levei, acho que uns 2 dias para achar o que era realmente, o que eu era, né? E quando eu descobri que eu caí na área cinza, fui ler e tal, enfim, pesquisei e eu chorei de emoção, porque eu sempre fui isso. No olhar do assexual, para o entendimento da sexualidade, a atração é um envolvimento. E é uma perspectiva muito subjetiva, né? Quer dizer, a gente tem que partir do ponto de vista de como as pessoas se apropriam da prática sexual, que não é o mesmo para todo mundo. Então, quando a gente fala em atração, você se sente atraído diante daquela pessoa, diante daquela situação, de que maneira? Eu me sinto atraído por quê? Porque para eu ter uma atração com uma outra pessoa, para eu me permitir ao ato sexual, é mediante um vínculo afetivo. Ou essa atração ela acontece de maneira esporádica, ela não acontece sempre, ela não é uma obrigação, ou eu não sinto atração nenhuma, né? O que pode acontecer também. Então, dentro dessa perspectiva, as assexualidades, e é legal a gente falar no plural, né? Porque são maneiras e visões, posicionamentos diferentes diante da mesma orientação sexual. Entender que as pessoas elas se manifestam de formas diferentes diante do sexo. E, portanto, essa maneira também vai se diferenciar também diante do amor. Porque dentro das assexualidades, a gente pode também caminhar para uma ideia de como é vivido, como é que é experimentado o amor, que também são formas diferentes. Definindo melhor sobre tudo isso, a assexualidade tem a sua própria escala, que fica ainda mais nítida nas cores da bandeira assexual. Cada faixa da bandeira tem o seu próprio símbolo, representando grupos dentro do contexto da assexualidade. A faixa preta é representada por assexuais estritos, ou seja, aqueles que não sentem nenhum tipo de atração sexual. A faixa cinza representa os assexuais que sentem atração sexual de forma parcial, condicional ou circunstancial. A faixa branca, que são representados por alossexuais, simpatizantes e apoiadores da causa assexual. O alossexual é um termo usado entre assexuais que se refere a pessoas que sentem atração sexual. E, por fim, a faixa roxa, representando toda a comunidade assexual. Você já ouviu falar sobre o guarda-chuva? O termo guarda-chuva é usado constantemente na assexualidade, pois envolve um espectro e insere várias suborientações que a compõem. Na faixa cinza, há uma suborientação que é denominada como demissexual, que são pessoas que apenas sentem atração sexual quando desenvolvem um vínculo emocional ou afetivo com alguém. O tempo de afinidade varia de pessoa para pessoa. Outro termo muito visto é o Grey A, também conhecido como Grey sexual, que são pessoas que sentem atração sexual raramente, apenas em circunstâncias específicas, mesmo tendo afinidade ou um vínculo emocional com a pessoa ao lado. Não podemos esquecer dos assexuais fluidos, que são pessoas com mudanças frequentes nas subcategorias da assexualidade. Por exemplo, hoje a pessoa se identifica como demissexual, porém amanhã ela pode se descobrir greysexual, assim como no próximo mês ela pode se denominar como assexual estrito. Além desses 3 termos, o guarda-chuva tem dezenas de outras nomenclaturas, mostrando a diversidade que a sexualidade possui dentro da própria comunidade. Meu nome é Walter Mastelaro Neto, eu tenho 32 anos, sou assexual e sou advogado. Eu me identifico como um assexual estrito pan-grey romântico. O que isso significa? Significa que eu sou um assexual que dentro do espectro sexual nunca sentiu atração sexual por outras pessoas. Isso também significa que eu sinto em algum grau atração romântica por outras pessoas, embora essa atração ela não exista de uma forma constante, não exista de uma forma permanente,
e nem tão facilmente identificável, mas ela existe. E eu sou pan, eu sou bi, mas eu acredito que o termo pan me contempla muito mais. Acho que eu tive um pouco de sorte, eu nunca achei que isso era bem uma patologia, mas acho que durante muitos anos isso foi um fantasma, né? Não sabia explicar o que eu era exatamente. A grande questão foi que, como eu deveria gostar de sexo, e eu não curti sexo, nem com garotas, nem com garotos, eu sempre falo, esse foi o grande problema da minha vida, pensar, putz, e agora, o que aconteceu? O que eu descobri foi assim, e aceitei, era que eu era uma pessoa que simplesmente não gostava de sexo. Era um bi, provavelmente bi, que não gostava de sexo, e como não curtia sexo, eu provavelmente não ia ter sucesso em nenhum outro relacionamento. Eu tive algumas outras experiências durante o ensino médio, e todas elas resultaram no mesmo resultado, fosse com uma garota, fosse com um garoto. Se eu não tinha interesse em transar, o nosso relacionamento não tinha futuro. Tipo, porque se você está namorando alguém, acho que especialmente isso na adolescência, que é o momento em que, como a gente está descobrindo o sexo, você bota isso uma carga muito maior, talvez até do que adultos botam, porque todo mundo adulto já considera que o sexo está ali, goste ou não. Na adolescência você está descobrindo aquilo, então você liga muito ter sentimento a outra pessoa com vontade, com um desejo sexual por ela, uma atração sexual por ela. E não ter isso encaixado, isso batendo, era sempre um conflito. E se você não sabia explicar, e eu não sabia explicar o que estava acontecendo, o que eu sentia. Até porque, apesar de estudarem e ter aulas sobre sexualidade na escola, o que me ensinaram era você vai crescer e você vai fazer sexo, você vai gostar de fazer sexo. Seja com garoto, seja com os dois, com um só, mas todos vocês aqui vão gostar de fazer sexo. A sexo norma, que é essa ideia de que o sexo tem que fazer parte da minha vida e é uma prática naturalizada, a sexualidade ela questiona justamente isso, mas por que o sexo ele tem que ser algo natural, né? Algo comum, algo que as pessoas têm que fazer? Porque não é uma perspectiva para todo mundo, né? E de fato não só uma perspectiva, como não é uma realidade para todos. E eu acho muito curioso que dar visibilidade aos debates e às discussões sobre a sexualidade faz com que os alossexuais também questionem seus próprios lugares de normatização. Será que o sexo, para muitas pessoas que praticam o sexo deveria ser, ele é normal, ele é comum? Será que é algo tão natural assim? Eu não disse que porque eu não tenho atração sexual eu não vou transar com ninguém. Eu normalmente não curto transar, mas eu às vezes transo com meu marido e talvez eu queira com outras pessoas também. Porque esse negócio de relacionamento, de pactos, e do sexo ser bom, ou do sexo não ser bom, ou de não rolar sexo é muito relativo. Muito, muito, muito relativo. Depende muito do que são as pessoas e tal. Eu comecei um relacionamento com uma segunda pessoa recentemente, né? E eu não tava acreditando que essa pessoa queria ficar comigo. De jeito nenhum, porque era uma pessoa alo. Ou seja, uma pessoa que sente atração sexual do jeito que as pessoas acham que todo mundo sente, mas não é todo mundo. E eu falei, mas você leu direito a minha descrição no grupo? Você tem certeza que você sabe que eu sou assexual? Que por isso eu não vou necessariamente querer com você? Eu tava, pronto, né? Ele vai querer me converter e me convencer que com ele vai ser melhor e vai querer fazer comigo, né? Transar comigo. Não. Aí ele olhou pra mim, olha, também uma pessoa não monogâmica com outros relacionamentos. Ele falou, olha, nos meus relacionamentos eu costumo ter a seguinte política: cada um é responsável pelo seu próprio prazer. Ou seja, você pode até me provocar se você quiser. E na hora que eu quiser, você pode dizer não. Porque eu sou responsável pelo meu prazer. Eu também tenho o direito de fazer isso contigo. Porque você é responsável pelo seu prazer. O prazer e o ato, se o outro não quer, tem jeito de resolver sozinho, né? Só ir ali no banheiro e fazer, não é? Eu fiquei, gente, que pessoa é essa? Meu Deus, agora eu quero de qualquer jeito. Esse eu não deixo escapar. Porque eu achei incrível isso. Mas já imaginou se todo mundo pensasse que cada um é responsável pelo seu próprio prazer e quando a gente está se relacionando, a gente não precisa se relacionar por todo um pacote
Porque a pessoa entende que é um relacionamento que tem que ter tudo, que tem que ter toque, que tem que ter abraço, que tem que dormir de conchinha, que tem que transar, que tem que... E a gente fosse vendo quais são os limites de cada pessoa. Porque tem gente, Thiago, que não gosta de dormir de conchinha. Normalmente, o paciente assexual, que às vezes ele já fez, vamos dizer assim, essa descoberta, ele já se reconheceu como uma pessoa assexual, ele não é uma pessoa que busca terapia, tá? Por quê? Porque não há um sofrimento, né? Então, uma coisa que é muito marcado para nós, enquanto profissionais da saúde, né, enquanto pessoas que atendem na área da sexualidade, é se não há disfunção, não há sofrimento, não há o que ser tratado. Né? A gente não recebe um paciente porventura assexual e fala, não, você tem que ser sexualizado, você tem que ter vida sexual. Isso não existe. Eu acho que essa questão da doença é muito importante. De você saber que o que você tem, o que você está sentindo não é algo fora do normal e que existem outras pessoas que se sentem da mesma forma que você e você não precisa tomar um remédio para esconder e aprisionar aquilo que você é. Porque eu acho que é isso, deve ser muito doloroso, e eu sei o quanto é doloroso você não falar a forma como você é, o jeito que você encara a vida para as outras pessoas, porque você acha que as pessoas não vão entender bem. Primeiramente, assim, não tenha pressa, sabe? Acho que eu sei que a ansiedade, né, nesses momentos assim, né, você quer dizer, a gente vive a geração da ansiedade, né? É a doença do momento. Mas se respeite, tenha calma, converse com outros assexuais, busque informação, sabe? Tem bastante coisa hoje em dia na internet, mesmo aqui no Brasil. Tem, enfim, eu acho que é isso, não tem problema nenhum, sabe? Se você não tem atração sexual, se você não quer transar com alguém, não quer praticar sexo, você tem que... você não pode se agredir e não deixar os outros se agredir. Então, é isso, sabe? Se conheça e se respeite. Mesmo sendo assexual, que é maravilhoso, não é problema nenhum isso. Não atrapalha, não interfere em nada.